Bom, pessoal, dando continuidade aqui à resolução das questões, para a última questão, a questão 6, onde nós iremos observar o seguinte: um fabricante de cosméticos decide produzir 3 diferentes catálogos de seus produtos, visando a públicos distintos. Como alguns produtos estarão presentes em mais de um catálogo e ocupam uma página inteira, ele resolve fazer uma contagem para diminuir os gastos com originais de impressão. Os catálogos C1, C2 e C3 terão respectivamente 50, 45 e 40 páginas. Comparando os projetos de cada catálogo, ele verifica que C1 e C2 terão 10 páginas em comum, C1 e C3 terão 6 páginas em comum, C2 e C3 terão 5 páginas em comum, das quais 4 também estarão em C1. Olha, logo de cara a gente já está vendo aqui, né, que sempre que diz C1 e C2, né, ou C2 e C3, ou C1 e C3, está se falando em interseção. E aqui ao final, quando ele diz C2 e C3 terão 5 páginas em comum, quando ele fala essa parte, e das quais 4 páginas estarão em C1, então está dizendo que C1, C2 e C3 tem 4 páginas em comum. É a interseção de C1, C2 e C3, 4. Nessas condições, continuando, né? Nessas condições, o fabricante, para a montagem dos 3 catálogos, necessitará de quantos originais de impressão? Até porque tem algumas páginas que se repetem. Então, primeiro a gente observou o quê? Vamos fazer uma análise. C1 é 50 páginas, C2 é 45 e C3 é 40. Para a gente saber quantas páginas são apenas de C1, a gente tem que fazer algumas deduções. Quais? Bom, primeiro, vamos observar que C1 e C2 tem 10 páginas em comum, ou seja, C1 interseção C2 é 10. C1 e C3 tem 6. Então significa, né, que nós teremos o quê? Interseção de C1 com C3. C2 e C3 tem 5 páginas em comum. Isso seria a interseção de C2 e C3, 5. Das quais 4 também estarão em C1. Ou seja, a interseção entre C1, C2 e C3 é 4. Para a gente compreender os cálculos que estão logo abaixo aí, é necessário a gente dar uma olhada aqui no diagrama. Vamos para o diagrama. A interseção entre C1, C2 e C3, observe que eu coloquei aqui, que é 4. Está justamente no centro, 4. Depois a gente tem a interseção entre C1 e C2. Para a gente obter a interseção entre C1 e C2, a gente precisa fazer a subtração de 10 páginas, né, tirando as 4 entre os 3, que sobraria o que? 6, que é o que está aqui, ó, 6. Depois a gente observa a interseção entre C3 e C2, que seria 5, subtraindo as 4, fica apenas 1. E entre C1 e C3, que é 6, subtraindo as 4, fica somente 2. Agora a gente pode fazer 50, que é de C1, tirando todas as 3 interseções, que é 6, 4, 2 e 1, somadas, eu terei 12. Então 50 menos 12 daria 38, que são as páginas apenas de C1. Para descobrir as páginas apenas de C12, eu vou fazer 45 menos quem? 6, 4 e 1, que daria o quê? 45 menos 11 ficou 34. 34. Opa, tem um pequeno erro aqui, pessoal. Ficou 35, mas é 34. Não sei porque eu escrevi 35, mas vocês, né, lembrem aí de consertar essa parte aqui. Lembrem-se, é 34, não é 35. Eu cometi um erro aqui na escrita, não tem problema. O que vale é a gente saber. E por último, de C3, vamos observar que é 40. Então 40 a gente subtraindo o que daria 7, né? Subtraindo os 7 aí, que é 2 mais 4 mais 1, ficaria exatamente 33. Bom, então a gente tem agora os valores a serem somados. 38 de C1,
6, que é a interseção entre C1 e C2, 4, que seria a interseção entre os três, C1, C2 e C3, 34, que é apenas C2, 1, que seria a interseção entre C2 e C3, 33, que seria o valor apenas de C3. Somando tudo, vamos obter um total de 118 originais, que seriam os valores. Bom, para a gente dar um reforço para vocês, eu preparei uma pequena revisão rápida aqui. Então vamos lá, conjuntos. Vamos revisar rapidinho. O que é conjuntos? Como eu disse a vocês, é um agrupamento de números, objetos, pessoas, coisas, né, que tem algo em comum. Então a gente já viu alguns exemplos. Os itens que formam os conjuntos são chamados de elementos e são representados por letras minúsculas, números e aí sucessivamente. Todo conjunto é nomeado por uma letra, onde a gente representa esse conjunto por diagrama, por chaves, né? Existem as representações. Então, uma delas, por extenso, a gente pode escrever, né? Como é o caso aqui do conjunto das vogais. Lembrando que existem os conjuntos finito e infinito, e nesse caso ele é finito. Quando a gente tem um conjunto finito que às vezes é muito grande, né? Às vezes a gente pode colocar reticência no meio, por exemplo, o conjunto formado pelas letras do alfabeto. Como são 26 letras, se você não quiser escrever todas as 26, então você escreve as 3 primeiras, bota a reticência no meio e escreve as 3 últimas. A mesma coisa se a gente fosse escrever 1000 números. Se a gente for escrever 1000 valores, então não é necessário você escrever todos os 1000 no conjunto. Escreve os 3 primeiros, bota a reticência e escreve os 3 últimos, pronto. Você mostrou que o conjunto é finito e está como se fosse a representação de todos os elementos do conjunto. No caso de um conjunto infinito, a gente tem aqui o conjunto dos números naturais, ó, 0, 1, 2, 3, 4, reticência, porque justamente ele é infinito, né, à direita, né? Então, continuando. Vamos lá. Representação. O conjunto pode ser descrito nessa forma algébrica, né, que eu já expliquei isso a vocês. X tal que X é vogal do alfabeto. Lembrando que esse tal que X é apenas uma expressão, né, significando de modo que você vai obedecer essa regra sucessivamente. Também podemos representar por diagrama, né? Tá aqui o número, é diagrama de Venn. E agora vamos falar um pouquinho das operações, a questão de pertinência, né? Então, na teoria dos conjuntos, a gente lembra que a pertinência pertence e não pertence, vai ser usada sempre entre elemento e conjunto. Já entre conjunto e conjunto, ou conjunto e subconjunto, a gente usa está contido, não está contido. E esse Czinho ao contrário, ele cortado, significa contém e não contém. Agora, vamos falar sobre as operações. União de conjuntos. A gente viu que a união é sempre o que? A representação. Onde tem esse quadradinho com X cortado, pessoal, é o U. É porque, infelizmente, quando eu escrevi, mudei a letra e aí mudou a simbologia. Ficaria um pouco difícil mudar agora, eu deixei sem problemas. Vocês lembrem que isso é um U. A unido a B. Lê-se a união de A com B, né? União de conjuntos, a gente tem um exemplo. A unido a B, né? Lembre-se que o quadradinho com a seta é um U. Esse quadradinho aqui é um U de união, viu? Vocês consertem, por favor. Então, nós temos os dois conjuntos. A união deles seria juntar todos os seus elementos, né? Já no meio, a gente percebe que temos aqui esses elementos 2 e 3, que seriam a interseção de A com B. A união é todo mundo. Okay? E agora vamos falar de interseção. Nesse caso, então, lembrem-se, interseção, união. Vamos falar sobre interseção de conjuntos, que aqui no caso ficou quadradinho, mas lembre-se que é o Uzinho de cabeça para baixo, né? Então, é representado pela interseção, e aí a gente tem as interseções. Lembre-se que aqui é o Uzinho de cabeça para baixo. Então, a interseção 2 e 3, como eu falei passada, está representada, né? O que há de comum entre os dois conjuntos, que no caso seriam os elementos 2 e 3, que eles têm ao mesmo tempo. 2 e 3 está em A, 2 e 3 está em B.
Então isso, a interseção de A com B, que é o de cabeça para baixo, é dado dessa forma. Muito bem. Interseção de conjuntos tem a representação. A gente sabe que quando a gente tem a interseção de dois conjuntos, se a gente pedir a interseção de dois conjuntos e essa representação aparecer, que isso aqui seria conjunto vazio, né, a chave vazia, a gente diz que eles são disjuntos. Agora, a diferença de conjunto A menos B, aquilo que tem em A, que não tem em B. B menos A, o que tem em B, que não tem em A. Aí vem algo suplementar, chamado complemento de B em relação a A. O que é o complemento de B em relação a A? O que é que vai fazer B se tornar igual a A? Vai ser aquilo que A tem que B não tem. Então a gente geralmente diz assim, que o complemento de A em relação a B, né, seria aquilo que B tem, que A tem que B não tem, ou seja, o complemento de B em relação a A é igual a A menos B. E vice-versa, né? B menos A será igual ao complemento de A em relação a B. Aí aqui tem um problemazinho que eu vou deixar para vocês exercitarem, né? Sobre operações, parecido com os que